Boa noite a todos e todas. Hoje a TV MTC está com um programa especial, né, onde a gente vai tratar um pouco sobre o fim da a gestão anterior e o início da nova gestão da coordenação do MTC Regional Nordeste 2. E para conversar com a gente hoje, a gente está com o nosso antigo coordenador e novo coordenador regional, Valmir, né, que todo mundo já conhece, e a gente vai tratar um pouco de como foi os desafios enfrentados pela coordenação anterior, né, 2 anos, onde o movimento teve muitos desafios, né, muitas realizações, Semana da Classe Trabalhadora, teve a inserção do movimento no fórum, enfim, momentos de formação, enfim. Hoje a gente trouxe Valmir para conversar. Valmir está com a palavra agora, falar um pouquinho sobre esses desafios que foram enfrentados da coordenação antiga e o que você espera em relação à próxima coordenação, essa próxima coordenação. Boa noite, gente. Quando a gente fala dessa coisa assim de desafios, né? A gente sempre fala como coisas novas, mas é bom a gente entender que num movimento como esse nosso, a gente tem desafios novos, ou seja, a cada dia, a cada ano, a cada semestre, a gente vai tendo desafios, questões, como classe trabalhadora, a gente precisa de responder, de estar junto. E também tem alguns desafios que fazem parte de uma conjuntura maior, fazem parte da própria história do movimento. Este é um movimento da classe trabalhadora, que em sua história ajudou no processo da fundação de vários sindicatos e centrais sindicais, de espaços de decisão política, né, de moradores, de conselhos de moradores, de tantas associações. E do outro lado é um movimento de cristãos que também fomentou, deu bastante apoio, criou junto várias pastorais, várias ações, vários serviços. E como um movimento que tem essa história vive um desafio grande e longo, extenso, assim. A gente sabe que a caminhada no deserto é longa, não é de 40 dias, é de 40 anos, né? Então, a gente vive desafios há um bom tempo. Primeiro, a gente vive todos os desafios que os movimentos da esquerda, da classe trabalhadora vivem, né? No momento de despolitização, no momento de criminalização dos movimentos sociais. Então a gente sofre com essa queda do número de militantes. Do outro lado, como movimento cristão, de origem católica, porque veio da ação católica, né? A gente sofre também com toda uma direita religiosa muito, muito forte, que aqui na nossa região teve um período grande, né, com o Dom José Cardoso, né, um cativeiro longo, né, de desmonte de uma igreja dos pobres ligada a Dom Helder, tendo que colher entre nós, entre os poucos militantes, forças para a gente lutar contra esses dois desafios, que tem um projeto muito claro, que é de criminalizar e minar a classe trabalhadora. E no nosso espaço a gente sofre isso, pelo âmbito político, mas pelo âmbito também das igrejas, né, com um discurso que cada vez mais criminaliza movimentos que vêm da teologia da libertação, que vêm da ação católica, que vêm de uma prática de uma igreja que é comprometida. Então a gente hoje tem um movimento que poderia ser maior, que poderia ter mais gente, principalmente que poderia ter mais jovens trabalhadores, mas sofre com isso por causa de uma conjuntura que criminaliza os movimentos sociais. Então, isso é um desafio antigo, que está posto, que é um desafio de nuclear mais o movimento, fazer esse movimento com a sua história,
poder servir a vários espaços na formação política e na construção de comunidades de base. Nós não somos um movimento de massa, somos um movimento de base. Então, nós nos encontramos em pequenos grupos, em pequenas equipes de base. Essa é a forma da gente de continuar vivendo esses movimentos de trabalho de base. E esse é o desafio maior, no momento desse de despolitização e perseguição dos movimentos, poder engrossar as nossas fileiras e sair pipocando trabalhos de base, né, em vários cantos. E os desafios novos sempre estão aí, né? A própria comunicação, essa TV aqui, que o companheiro coordena, comanda, né? É um desafio nosso e é uma resposta em tempos que a gente precisa se comunicar mais, propor mais o debate, disputar uma narrativa com um grupo conservador que está aí. Então, são esses os desafios dessa nova coordenação. Se você tivesse que falar a respeito de um legado que a equipe anterior de coordenação deixou, qual é o legado que você acha que foi deixado para o MTC? Olha, a coordenação anterior a esta última que saiu, ela teve um legado muito forte, que foi fazer uma reforma estrutural nesta casa. Muito séria, pesada, uma casa de mais de 50 anos e precisava disso, né, de reparos, e você quebra aqui, quando vê, tem que desmontar tudo porque precisava disso. E essa casa passou um tempo, ainda o movimento se reunindo, mas a casa passou um tempo sem funcionar, né, como um espaço, porque não somos só um movimento, mas a gente articula outros movimentos. Está aí o Fórum de Leigos e Leigas, que foi uma criação, entre outros movimentos, também do movimento aqui, né, do nosso MTC. Então, eu digo isso para dizer que essa antiga coordenação, essa última coordenação, teve que remontar esta casa e fazer esta casa voltar a ser um espaço de articulação de movimentos e fazer com que a agenda do movimento voltasse. Então, eu acho que o legado dessa coordenação foi justamente reorganizar a casa como espaço que articula os movimentos, as nossas equipes de base, e tocar o nosso calendário de formação. Eu acho que isso é o principal. Com todas as dificuldades, eu acho que é muito bom que a gente traga para quem está vendo a gente que esse movimento que tem história, ele passa sim por dificuldades. A gente precisa de muito mais gente nas nossas fileiras, mas a gente conseguiu seguir num caminho que a gente estava realizando de formação, como a Semana da Classe Trabalhadora, que você disse, foi de 24 de abril a 1º de maio, vigílias junto ao Fórum de Leigos e Leigas, as próprias formações do movimento e as equipes de base mexendo, né, como podem. Exemplo, tem o pessoal de Paulista com o Cefomp, com o Centro de Formação em Medicina Popular. Tem as equipes de base daqui, alguns de nós nos sindicatos, fazendo mexer um pouco. E no grito, no grito dos excluídos no Fórum Dom Helder Câmara, outros no Fórum de Leigos e Leigas. Enfim, contudo, ainda vê onde cada um militante está inserido e ajudar a construir um espaço de formação aí, né? É interessante você falar isso, porque quem vive um pouco o dia a dia aqui da casa presta atenção que realmente há uma ebulição e uma profusão de movimentos aqui que se sentem acolhidos pela casa e que buscam a gente como um espaço para poder realizar suas atividades. Isso é interessante porque a gente também é testemunha do crescimento desse enfrentamento
a essa realidade que hoje a gente tem, uma realidade de opressão. E essa casa ela se torna um ponto fundamental para essa resistência. Então eu acho que, explicitando um pouco mais o que você falou, eu acho que um dos grandes legados, que obviamente é uma construção, como você falou, de coordenações passadas e que cai nesta coordenação, é realmente esse acolhimento a todos os grupos, né, de resistência a esse momento fascista, né, que o nosso país vive. E, assim, a gente vê a Igreja Católica, no caso, com o Papa Francisco, dando uma prioridade para a igreja em saída. A gente vê outros espaços, outras instâncias de fé também se mobilizando para estar junto ao povo e até dar resposta a questões internas em que elas são postas como frente do outro lado, né, do lado fascismo, e essas pessoas numa onda contrária dizendo que não são, e se mobilizando. Então, assim, a gente vê que está com esse horizonte de resistência. E aí, qual é o grande desafio agora, né, que assim, essa coordenação tem com a militância do MTC para ajudar mesmo nesse momento? Eu sei que você falou já um pouco e tal sobre os desafios, mas, por exemplo, a gente está agora às vésperas praticamente do que tudo indica. Infelizmente vai passar a reforma da Previdência, mas não é por conta de que vai passar isso que a gente vai arrefecer. Muito ao contrário. No momento, o que a gente promete é luta o tempo inteiro, né? Não dá descanso. Então, para nós, para o MTC, para a militância do MTC, qual é o grande desafio e como a coordenação pode ajudar nesse momento crucial da história? Veja, para falar disso, acho que é bom voltar um pouquinho só para trás e dizer que no golpe de 68, não é de 64, mas em 68 essa casa sofreu muito, não é? Essa casa virou um espaço de acolhida dos movimentos sociais. O movimento surge em 62. Em 64 entra na semi-clandestinidade. A sede do movimento nacional é transferida para cá, porque o movimento estava perseguido no Brasil inteiro, gente presa no Rio, em São Paulo e em Minas, gente do movimento mesmo. E sofreu isso em 64. Em 68 foi sofrendo muito mais. Prisão de muita gente aqui do movimento, e a lembrar do padre Romano. E essa casa virou, aliás, não virou, mas essa casa se comprometeu, melhor falando, em ser um guarda-chuva dos movimentos sociais. Era o que politicamente essa casa podia fazer naquele momento, fora os militantes indo pipocando nas fábricas, né, uma conversa de refeitório ou outra, né. Essa casa está voltando a fazer isso nesse golpe. Agora, o golpe sofrido, né, da presidente Dilma, a presidente Dilma sofreu esse golpe, e agora a gente sofre um golpe de novo, né, numa eleição de fake news, né, numa eleição, uma direita ultra conservadora. E essa casa volta a ser de novo um guarda-chuva, melhor dizendo, volta a ser um guarda-chuva para que esses movimentos sociais, as associações, os movimentos estudantis se encontrem para dialogar um pouco, para partilhar um pouco, né? E aí falo isso para dizer que o desafio dessa casa, Zé, não é só abrir as portas para os movimentos, mas ajudar numa espécie de articulação dos movimentos para dialogar, para fazer formação, para construir agendas para a classe trabalhadora, não é? Para a gente entrar de protagonista mesmo no processo. A gente sabe que conta com poucos, mas conta com alguns companheiros da imprensa para poder dar voz, para poder dar visibilidade. A gente conta com alguns companheiros
o congresso, mas a gente quer contar com a gente mesmo, a gente quer contar, né, trabalhador, contando com o trabalhador, seja no chão de fábrica onde a gente ainda tem, seja no comércio, seja nas escolas, seja nos movimentos, seja nas associações, seja nas igrejas. A gente quer poder tentar com as nossas equipes de base e fomentando o diálogo e juntando de novo essa turma para poder construir agendas, para poder falar junto, né? Para a gente gritar junto. É isso, eu acho que é o desafio. Ok, Valmir. Então, agradeço esse papo que a gente teve aqui, né? Desejamos à nova coordenação sucesso e as bênçãos do Senhor, né? Para que a gente consiga caminhar nesse período, nesse biênio que vai até 2021 e enfrentar os grandes desafios que estão por vir. Então, gente, paz e bem, boa noite a todas e todos.